Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero falar sobre inteligência artificial. Ontem estava com alguns amigos e surgiu esse assunto, e esse assunto realmente tem tomado muito a imaginação das pessoas. Eu queria falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero mandar um abraço para todos vocês. Muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado pelas indicações. Esse assunto da inteligência artificial foi um pedido e eu estou aqui retribuindo esse pedido e falando um pouco sobre isso, mas aqui sobre a visão da psicologia social e jamais da engenharia em si. Quero agradecer a todos, se inscrevam para me encontrar nas redes sociais, é muito fácil, é Marcelo de Souza, underline oficial, Marcelo com 2 L, Souza com Z, enfim, se inscreva no meu canal, se inscreva no Instagram, lá no LinkedIn eu estou muito presente, semanalmente sempre estou publicando artigos, eu estou escrevendo agora um artigo sobre intolerância, que foi o tema que eu falei ontem, que eu trouxe para a gente refletir. Eu vou escrever em artigo ele, porque eu acho que é algo que é bastante bacana para a gente ter isso, para refletir um pouco mais do quanto nós estamos intolerantes. Enfim, vamos sempre aqui co-criar conhecimento. Se gostar, mande seus comentários. Se não gostar, mande também, diga por quê. E vamos aqui aprender aprendendo, né? Vamos aqui sempre estar aqui trocando ideias justamente para a gente co-criar conhecimento. Bom, pessoal, essa semana saiu aí a foto do Papa com aquele casaco chiquérrimo e do Donald Trump na cadeia. E tudo aquilo foi produzido, foi construído pela inteligência artificial. A pessoa foi lá e escreveu o que ela queria e essa própria plataforma ela construiu aquelas imagens. E daí, ontem, um bate-papo com os amigos, as pessoas realmente têm meio que alucinado sobre isso e não é por menos, porque é uma coisa realmente transcendental. Você escrever algo do jeito que você quer a imagem e essa imagem aparecer. Você aparecer lá no corpo de alguém fazendo determinada ação. Por exemplo, tem um aplicativo lá, tem vários, né? Eu tinha um no instalado celular que você coloca a sua foto, então aparece você em cenas de filme e é perfeito a transformação. Ou seja, parece que é você mesmo ali dentro dos filmes, nos vídeos. E tudo isso vem da tecnologia, e tudo isso vem desse conjunto que o ser humano desenvolve de facilidades. Só que da inteligência artificial, para transformar isso em algo tão preocupante como está se colocando, eu tenho algumas questões que eu gostaria de refletir junto com vocês, principalmente para vocês que têm menos aí de 35 anos, 40 anos, que estão aí na ativa profissional, e também para os pais, porque eu acho que é onde está a preocupação. As facilidades, gente, o ser humano, desde que é ser humano, ele vem buscando, vem construindo facilidades. Eu vou contar aqui 2 casos bem interessantes. Eu saí de casa com 16 anos de idade, e eu fui estudar num colégio chamado CAAS, em São Carlos. E eu morava numa república onde só tinham engenheiros elétricos que estudavam na USP ali. E eu me lembro que meu pai tinha um jornal, tinha uma revista vinda, que era uma revista internacional, que lá estava falando da TV tela plana. Isso eu estou falando por volta de 1992, 91, 90, por aí. E eu me lembro que a gente estava lá na República e tinha 3 japoneses lá na República. E eu falei, cara, lá no Japão vão lançar a TV tela plana. E os caras chamaram de louco. Falaram, você tá maluco, não existe a menor possibilidade da TV ser plana, isso não existe. E eu estou falando de engenheiro naquela época. E passou-se 5 anos, se lança a primeira TV tela plana. Ou seja, essas facilidades, é claro que tudo que é novo gera toda essa condição, e coisas que a gente nunca imaginou que seria possível, estão se tornando possíveis, está acontecendo no dia a dia. E a inteligência artificial é mais uma delas. Ela tem o mesmo poder da escrita para a máquina de datilografar, depois para a máquina elétrica, depois para os computadores. Ou seja, essa evolução é natural do ser humano. E o que eu vejo da inteligência artificial é uma maneira de agilizar, de tornar as coisas mais rápidas.
Mas, é claro, isso tem algum risco? Claro que tem, claro, tudo tem risco, mas a gente não consegue calcular esses riscos agora, até porque é uma coisa que a gente não consegue nem ter, tem que construir uma base do que a gente tem que olhar, quais são os riscos, para onde a gente tem que olhar e do que isso pode representar para as relações humanas, para o comportamento humano, enfim, para a maneira de pensar. Então, eu sempre trago a ideia do seguinte, né? Vamos pegar um autor aqui que eu gosto muito, vamos pegar Pierre Bourdieu. Se eu ler todos os livros de Pierre Bourdieu, se eu ler todos os autores que Pierre Bourdieu leu para escrever o que ele escreveu, provavelmente eu vou conseguir construir alguns textos que podem até lembrar Pierre Bourdieu, mas eu não sou Pierre Bourdieu, eu não consigo ter, eu não sou ele, eu não tenho as características do ser dele, eu não tenho a essência dele, eu não tenho ali a identidade dele, a forma de ele ver a vida, a experiência dele. É a mesma coisa eu pegar dois gêmeos, pegar duas pessoas gêmeas, criar ela na mesma casa, na mesma família, sobre as mesmas condições, eles pensam diferentes, porque cada um constrói a realidade de vida a partir da sua perspectiva. E isso, a inteligência artificial, ela não tem essa flexibilização do ser humano, da essência do ser. Bom, o que me preocupa disso, que é o que eu estava discutindo ontem, é a normatização do ser humano. O ser humano, talvez a condição mais plena do ser humano ser ele é a diversidade. É viver com pessoas diferentes, é estar com outras pessoas, é ter um convívio social com outras pessoas. Isso é o que mais empodera o ser humano. E quanto mais diferentes essas pessoas forem, melhora para nós, porque mais a gente aprende, mais a gente tem uma visão sistêmica da vida, ouve outras opiniões, outro modo de ver a mesma problemática, outro modo de observar a vida. Por isso que eu sempre digo que talvez o exercício que todo ser humano tinha que fazer era viajar e conhecer culturas diferentes, povos diferentes, conversar com pessoas diferentes, se relacionar num mundo de diferenças. E uma das preocupações que eu tenho muito com a inteligência artificial é essa robotização, esse estreitamento do ser. E isso sim pode efetivamente gerar problemas, porque você não sabe quem está atrás de uma plataforma dessa, e você pode passar, que é o que está acontecendo hoje, nos tornando seres idiotas. Nós estamos vivendo uma idiotização, ou seja, a gente está acreditando em coisas que são mentiras, que não tem embasamento, e porque essas coisas de alguma maneira integram a nossa incapacidade de aprender. Quando eu digo incapacidade de aprender, é de não querer aprender, de não querer ler, não querer estudar, não querer pesquisar. Cara, a gente tem uma literatura extraordinária, a gente tem fontes de conhecimento, de pesquisa, de ciência infinita, que a gente pode, poxa, eu tenho uma opinião, mas deixa eu ver se a minha opinião é a melhor das opiniões. Então eu vou ler alguém que pensa ao contrário de mim, alguém que fala diferente do que eu falo. Vamos ver, vamos co-criar dessas informações. E o meu medo desse mundo online é a imbecilização, é a idiotice. É você ser um idiota, você passar a acreditar em coisas porque você acha que é daquele jeito, você pensa que é daquela forma e não quer pensar de outra forma. E eu tenho muito medo disso. Então, uma das preocupações que eu vi num texto essa semana falando sobre a questão uma é as fake news. Então, por exemplo, a foto do Papa, ela comoveu o mundo. E aqui é uma mentira. E ninguém se deu o trabalho para olhar onde o Papa estava aquele dia. E o Papa aquele dia estava internado. Você vê como que o mundo está tão idiota. E a preocupação maior da mentira, que a gente, de uma maneira bonitinha, né, fake news, não é fake news, é mentira. Quando a mentira ela é feita, quando a mentira ela é proposital, quando ela tem a intenção de atacar, de machucar, prejudicar, de comover, de persuadir, de enganar, isso vem de pessoas que são mau caráter, são pessoas que não têm essência nenhuma delas, são pessoas com pessoas sem princípios, são pessoas que são pessoas más, são pessoas que não têm decência, que não têm ideia, não é uma pessoa que consegue conviver com o outro, não é uma pessoa social, é uma pessoa doente. Criar mentiras para prejudicar outras pessoas, para enganar, isso vem de pessoas doentes. O problema é que a idiotização que nós estamos vivendo, ela nos permite acreditar em coisas que, cara, é simplesmente pesquisar, é simplesmente ir atrás da informação e de fontes
que realmente são sérias, e não ficar sendo aí o bobo da corte, acreditando em coisas que são lamentáveis. Isso é uma preocupação realmente do avanço dessas tecnologias, principalmente na inteligência artificial, porque já existe, aquilo que eu disse, já existe aplicativos que você põe o rosto ali e você faz um vídeo seu. E daqui a pouco a quantidade de vídeos falsos, que já são infinitos, vai ser muito maior. E o acesso a essa desvirtualização do que é verdade, do que é sério, do que é correto, vai acontecer. Na intenção de prejudicar alguém, ou de querer ganhar dinheiro sobre o outro, ou de querer se aproveitar da inocência do outro. E isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês, principalmente para os pais, que é reeducar o seu filho a pesquisar, a ler, a estudar. Ou seja, ensinar seus filhos que o que eles veem é uma possibilidade. É uma possibilidade. E isso é a primeira coisa que você aprende quando você vai fazer ciência. O que é ciência? Ciência tem um método científico para você fazer. E a ciência ela sempre é uma perspectiva daquilo naquele momento, mas a ciência ela sempre evolui. E nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender desde criancinha, desde lá dos primeiros anos na escola, reensinar nossos filhos a entender que nem tudo é verdade, mas nem tudo é mentira. Tudo são possibilidades. E por melhor que seja a fonte, ensine ele a olhar, a pesquisar, a estudar. Isso realmente me preocupa. Porque essa idiotização, essa imbecilidade que estamos continuamente vivenciando nesse momento de tantas verdades, de tantas certezas, de tanta gente arrogante que não tem o menor senso de onde tira. Tudo se transforma em like. A pessoa prefere enganar o outro, prefere prejudicar, prefere fazer o outro sofrer para ganhar um joinha. Não, gente, não. Isso é um mundo do espetáculo, isso é um mundo da idiotice. Então, se tem uma preocupação quanto à inteligência artificial, é essa. É você chegar a um momento que você não consegue mais distinguir o que é verdade e o que não é, porque você desaprendeu a pesquisar, você desaprendeu a ler, você desaprendeu a estudar, você desaprendeu a usar a sua inteligência a seu favor e ser escravo dessas plataformas, ser escravo dos oportunistas, ser escravo daqueles que estão apostando muito pela sua idiotização. Beleza, pessoal? Isso é a preocupação. Agora, da mesma maneira que uma das coisas que mais geniais, né, da minha vida é eu conseguir chegar hoje que nós não sabemos nada. Principalmente quando a gente vai estudar o ser humano, a mente humana, o cérebro humano, é impressionante como a gente não sabe nada. A gente tem tantas dúvidas sobre como nós funcionamos, sobre como o corpo fala com a mente, da onde vêm os pensamentos, o que são os pensamentos, o que são os sentimentos, como que os neurônios se interrelacionam, por que eles se interrelacionam. A gente não tem explicação. E essa explicação provavelmente a gente nunca vai ter. E isso, a gente não vai conseguir essa magia, essa mágica que acontece nessa essência do eu, essa persona que a cada momento a gente vai criando para nos relacionarmos com a vida. Isso, se você não sabe nem de onde surge, de onde está isso em você, então você se é a principal pergunta que você não sabe responder, então isso jamais iríamos conseguir carregar, transformar isso numa máquina. Essa máquina ter essa condição. Então, na verdade, a inteligência artificial vai fazer é um Wikipedia mais bem trabalhado, que vai conseguir relacionar as coisas de uma maneira muito mais rápida para construir. Mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa, e que eu quero deixar aqui para fechar, é fazer vocês pensarem um pouco sobre a idiotização, sobre como vocês estão levando isso para seus filhos, para seus liderados, por exemplo, dentro de uma empresa, para os seus alunos dentro de uma escola. Como que você está fazendo isso? Como que você está motivando as pessoas a perceberem que elas estão sendo manipuladas do começo ao fim do dia? Como quebrar isso? Como a pessoa sair desse ruído que tanto nos faz mal, que tanto tem se tornado cada vez mais automático, cada vez mais impessoais nas nossas ações,
o quanto que a gente pode trabalhar e fazer essas pessoas, essa criança, esse jovem, a aprender que a gente precisa reaprender a dar valor a pesquisar a ciência, o conhecimento, ao saber, para a gente saber distinguir, na verdade, o que é verdade, o que não é verdade, o que é sério, o que não é sério, o que é idiotice e o que não é idiotice. Beleza, pessoal? Espero que tenha feito sentido aí. E para aqueles que me pediram para eu falar sobre isso, eu acho que nesse momento é o melhor que eu tenho para falar. Tá bom? Um beijo para vocês e que essa semana comece de uma maneira extraordinariamente maravilhosa para todos nós. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.